Agora a gente vai dar um exemplo aqui da resolução de um combate. Os Lannister saíram com uma ordem de marcha, saíram dessa área aqui e foram para essa área adjacente. Então, acontecendo um combate. Deixaram sua ficha de poder ali para não perder a posse do território. Eles têm que decidir se vão deixar a ficha de poder antes de sair do território. Agora vamos ver como é que se resolve a batalha. Cada unidade possui um valor de batalha. Aqui temos o soldado, ele possui 1 de valor de batalha. O barco possui 1 de valor de batalha. O cavaleiro possui 2 de valor de batalha. E a máquina de cerco, ela possui 4 de valor de batalha quando ela está atacando uma fortaleza ou um castelo. Ou então dando suporte a uma fortaleza, a um combate, num ataque de uma fortaleza ou um castelo. Ela não tem força de combate se não está atacando uma fortaleza ou castelo. Ela vale 4 pontos de ataque. Né? Vamos contar então aqui a força de ataque dos Lannister, atacando essa região aqui. Essa região possui uma fortaleza. Então, essa máquina de cerco aqui vai fazer efeito. Os Lannister então vão ter 4 da fortaleza, mais 1 do soldado, 5, mais 1 porque a ficha é de ordem especial, então a gente tem 6. Ela tem uma ordem de suporte aqui, um cavaleiro, então já vai ter 8. E a força de poder dos Lannister então vai ser essa, 8. 4 aqui, mais 1, 5, 6, 7, 8. Os Baratheon, eles pediram suporte aos Stark, aqui. E os Stark aceitaram dar suporte aos Baratheons. Então vamos contar a força total dos Baratheon. Tem um cavaleiro aqui, então 2. Tem uma máquina de cerco aqui, que como ela está defendendo, ela não conta nada. Continuamos com 2. Tem um soldado aqui, 3. Mais 1 na ordem de defesa, 4. Tem essa ordem de suporte aqui com o cavaleiro. Então 5, 6. Já temos 6 de defesa. Mais essa suporte aqui dos Stark, 6. Com um soldado e outro soldado. Então 7, 8 e mais 1 pela ordem, a ordem de suporte especial, 9. E também temos mais um suporte aqui de uma área de mar. A área de mar pode dar suporte terra. Então temos 10 de força de ataque, de força de defesa dos Baratheon. Lembrando que a área de terra aqui não pode dar suporte ao mar. Agora a gente vai adicionar essa força de combate às cartas. As cartas funcionam da seguinte forma: todas elas vão estar visíveis a todos os jogadores, em todos os momentos, exceto durante a batalha. Aqui a gente tem, por exemplo, que os Lannister, cada jogador possui 7 cartas. No caso dos Lannisters aqui, ele já usou 2 cartas em combates anteriores. Então ele tem 5 cartas para escolher e adicionar a força de combate. Já os Baratheon, eles usaram apenas uma carta. Então eles ainda têm 6 cartas para ser usada e adicionar a força de combate. Vamos dar uma olhada na anatomia de cada carta. Aqui. Esse número aqui em cima vai ser adicionado à força de combate. No caso dos Baratheon, eles estavam com força 10, então eles vão à força 12. O jogador se o jogador for vencedor, essa espada representa que o jogador derrotado vai ter que eliminar uma de suas unidades. E essa torrezinha aqui, ela indica que o jogador derrotado vai defender uma dessas espadas aqui.
Então, se no caso esse jogador fosse derrotado e o outro jogador tivesse uma carta com duas espadas, uma eliminação de uma unidade dele, ele não seria eliminado devido a ter essa torre aqui. Agora todos os jogadores recolhem suas cartas e jogam em segredo uma carta para ser adicionada à força de combate. Então vamos escolher aqui. Os Lannister escolhem essa carta aqui. Os Baratheons escolhem essa carta aqui. Revelamos as cartas. Então, os Lannisters, que estavam com força 8, com essa força mais 3 aqui, vão a 11. E os Baratheons, que estavam com força 10, com mais 2 aqui, vão a 12, saindo vencedor da batalha. Como ele tem uma símbolo de espada, o jogador dos Lannister vai ter que eliminar uma unidade. Ele vem aqui e escolhe eliminar um soldado, porque é uma unidade mais barata. E agora ele vai ter que recuar as suas unidades para o território de onde veio, porque ele não conseguiu vencer a batalha. Ele recua para cá e a gente derruba essa unidade para indicar que ela já foi usada em combate. Ela não é eliminada do tabuleiro. Assim, quando acabar toda a resolução de ordens, essas unidades voltam a ficar de pé. No entanto, se alguém invadir esse território aqui e ele tiver que recuar de novo, essa unidade, ao invés de recuar, é eliminada do jogo. Existem cartas que, ao invés de ter aqueles símbolos de espada ou de torres, elas têm um texto, que nem essa carta aqui. Ela tem uma força 4 e na verdade ela tem um texto aqui que indica: se você vencer este combate, vai receber 2 fichas de poder. Então, acabando esse combate, essa carta aqui foi já usada pelos Lannister, vem aqui para pilha de cartas descartadas, e essa carta aqui foi usada pelos Baratheons, também vai para a pilha de cartas descartadas. Na próxima etapa, num próximo combate, os Lannister só têm 4 cartas para serem usadas, enquanto que os Baratheons ainda possuem 5 cartas para serem usadas. Nos territórios sedes de cada casa, por exemplo, aqui nessa sede dos Baratheons, que é o Pedra do Dragão, também existe uma ficha de guarnição. Essa ficha de guarnição possui um número aqui, e esse número é adicionado à força de defesa dessa região, se alguém estiver invadindo. Mesmo se ele não tiver nenhuma unidade aqui, se alguém tiver invadido essa região, ele vai ter essa defesa aqui. A gente também tem as fichas de força neutra. Aqui nesse exemplo, numa partida de 4 a 5 jogadores, ela teria a força 3. Um jogador, por exemplo, tentando invadir essa área aqui, numa partida de 4 a 5 jogadores, ele teria que alcançar uma força 3 para poder invadir essa área, e então eliminando essa ficha de força neutra do tabuleiro. Nesse caso aqui, não são usadas cartas, e também ninguém pode dar suporte a essa região aqui. No entanto, o jogador atacante pode ter suporte das suas áreas adjacentes. No nosso exemplo de combate, se por acaso tivesse tido um empate, o jogador daqui dos Baratheon, como possui a espada de aço valoriano, eles poderiam usar essa espada aqui para adicionar mais 1 de força de combate, e assim vencendo a batalha. Então viraria a espada ao lado ao contrário, para dizer que ela já foi usada durante essa rodada. Se por acaso não tivesse a espada já tivesse sido usada, ou fosse casas que não tivessem espada, o vencedor de um combate onde tivesse um empate seria o vencedor que tivesse na posição mais alta aqui na trilha dos feudos. Por exemplo, se tivesse dado um empate e os Baratheon já tivessem usado a espada, eles seriam vencedores, pois eles estão aqui na posição à frente dos Lannister.
Também naquele exemplo da batalha, digamos que se os Baratheons tivessem sido derrotados, suas unidades teriam que recuar. Então elas recuariam e também a gente tombaria elas para dizer que elas já participaram de batalhas. No entanto, se eles não tivessem para onde recuar, não tivessem uma região, então eles seriam eliminados do jogo, essas unidades. Nesse caso de recuo aqui, se nesse recuo esse território ficou com 4 unidades, se por acaso os Baratheons tivessem na posição 4 dos suprimentos, eles poderiam ter no máximo um território com 3 unidades. Então dessa forma, eles teriam que eliminar uma de dos seus exércitos aqui. Então ele escolheria eliminar aqui o soldado, que é a unidade mais barata. Esse recuo pode acontecer por uma área onde ele que seja sua, ou então por uma área vazia. Ele não pode recuar para a área de onde o jogador atacante veio, para cá, se por acaso ele não tivesse nenhuma ficha de poder. Mesmo essa área estando vazia, ele não poderia ser recuado para cá. Na regra de batalha também nos diz que a gente tem uma variante do jogo, que seria comprar uma dessas cartinhas aqui, as menores, que é a ficha de progressão da batalha. Então após a gente ter calculado as forças de ataque e de defesa, ter exposto as cartas, a gente, nesse momento, a gente compraria cada uma dessas cartas aqui de progresso da batalha. E também adicionaria essas forças ao jogo. Aqui, por exemplo, daria mais 1 de força de batalha. E, se o caso for vencedor, eliminaria uma unidade do adversário. E esse aqui, mais 1 a força de batalha. E também ele defenderia uma espadinha caso ele fosse derrotado no jogo, na batalha. Se por acaso o jogador tem a espada do aço valeriano, ele poderia virar a espada e comprar outra carta caso não ficasse satisfeito com a primeira. Mas então ele teria que usar essa carta, mesmo que ela seja pior do que a anterior. Então pessoal, essa aí foi a tentativa de explicar a regra do jogo Game of Thrones. Ainda pretendo fazer um pequeno gameplay aqui do jogo. De repente com uma rodada e meia, para tentar colocar todas essas regras, para mostrar mais ou menos como é que funciona isso no jogo. Então eu espero que tenha ajudado de alguma forma e até o gameplay.